Agora é 1h43 em São Paulo e nós temos mais um convidado aqui na programação da Pan News. E agora a gente fala da Pan News do plantão de sábado, né? Agora a gente fala de saúde aqui na programação porque a taxa de doadores efetivos de órgãos aumentou no país em 11,8% no primeiro semestre desse ano. Mas em estados como São Paulo, a fila para o transplante ainda é muito grande. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos apontam que 15 mil pessoas estão à espera de um órgão. E sobre esse tema, aliás, São Paulo corresponde a pouco mais da metade da fila nacional, pelo que eu entendo aqui, que hoje registra 32.956 pacientes. É muita gente à espera de um órgão e é um tema que quem tem algum familiar que tem essa necessidade sabe qual é o drama que envolve a espera, a expectativa. É de fato algo que mobiliza e mexe com muita gente e nós vamos falar sobre isso com o cirurgião cardiovascular e integrante da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, senhor José Lima Oliveira Júnior. Senhor Oliveira, muito obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. Eu começo essa entrevista perguntando até de maneira sucinta, qual é o cenário dos transplantes de órgãos no Brasil? Nós tivemos... Como vocês avaliam que é feita essa coordenação pelo poder público com os hospitais? É uma movimentação a contento ou falta alguma coisa a ser aprimorada e o problema seria no número de doadores? O que dá para dizer? Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer conversar com vocês. E hoje nós temos um cenário, no que se refere aos transplantes de órgãos sólidos no Brasil, um cenário paradoxal. Nós temos o segundo maior programa de transplantes do mundo, perdemos em números absolutos apenas para os Estados Unidos. Temos o maior programa público de transplantes do mundo, já que aqui 90% pelo SUS, portanto, gratuitamente à população. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ainda uma taxa de doadores efetivos, como você ressaltou, baixa. Nós precisamos aumentar o aproveitamento para que nós possamos, pelo menos, dobrar o número de transplantes nesse país, já que o componente mais importante de toda a cadeia de transplantes, que é o doador, não nos falta. Nós temos uma redução do número de doadores efetivos, mas nós temos uma sobra de potenciais doadores. Nós estamos jogando os órgãos desses potenciais doadores no lixo. Então, se por um lado nós temos muito a comemorar, já que nós fazemos mais de 25 mil transplantes de órgãos sólidos por ano, os Estados Unidos fazem cerca de 26 mil, 27 mil. Por outro lado, nós temos que procurar melhorar, porque nós poderíamos estar fazendo pelo menos o dobro disso. E com isso zerando as filas de espera de coração, de pulmão, de pâncreas, de fígado. E se não zerássemos, reduziríamos drasticamente a fila de espera de rim, que é o transplante mais comumente realizado no Brasil e no mundo, e é o que impõe a quem está na fila o maior grau de sofrimento, pelas sessões semanais de 6 a 8 horas de hemodiálise. Agora, senhor Oliveira, para ficar bem claro, o senhor está falando em doadores potenciais. Isso quer dizer o quê para o nosso ouvinte entender? É que falta gente querendo doar órgãos ou existe algum problema aí das entidades médicas, poder público, hospitais particulares, de captar esses órgãos? É falta de gente querendo ou é uma incapacidade em recolher os órgãos que poderiam ser aproveitados? Você pegou do ponto exatamente crucial do problema. O transplante, ele é uma sequência de ações que têm que ser tomadas para que você consiga chegar ao resultado final, que é o transplante, que é o implante do órgão. É como se nós tivéssemos uma cadeia, uma linha de produção de uma indústria, entre aspas. E, a partir do momento em que você confirma a morte cerebral, que é uma condição irreversível, confirma a morte encefálica, as famílias são abordadas. A taxa de recusa familiar média no Brasil é de 43%. É uma recusa muito elevada. Nós temos estados com recusa ao redor de 20%, 22%, números parecidos com o que nós temos nos países de primeiro mundo, mas nós temos estados com recusa de 90%. Esse é o primeiro grande empecilho para que nós possamos aumentar o número de transplantes no Brasil. Nós precisamos reduzir a recusa familiar. Aqueles familiares que são abordados quando o seu ente querido, independentemente do motivo, entrou na condição de morte cerebral, que é irreversível,
nós precisamos fazer com que um número maior de familiares concordem. E para isso nós precisamos de informação. Levar a informação de forma com que as pessoas entendam. E o segundo ponto é melhorar a infraestrutura do sistema. Que mesmo aqueles potenciais doadores em que a família concorda com a doação, parte desses potenciais doadores acabam se perdendo antes que um órgão, pelo menos, seja retirado. Ou seja, ele se torna um doador efetivo. Então, é isso que nós chamamos de potencial doador e de doador efetivo. Para diminuir a recusa familiar, informação. Para isso é fundamental que nós tenhamos o apoio de toda a mídia, porque vocês sabem se comunicar com a sociedade. Nós temos um assunto técnico e temos limitações significativas em transmitir a informação que nós queremos. Mas vocês sabem disso. Por isso que a participação da imprensa é fundamental para que as pessoas tornem esse assunto parte do seu cotidiano e que elas concordem mais facilmente. O segundo ponto é a infraestrutura. Nós precisamos melhorar a infraestrutura, em especial nos estados do Norte e Nordeste, para que nós não percamos esses potenciais doadores, já que surgem potenciais doadores todos os dias em qualquer cidade desse país. A associação tem ideia de por que essas recusas acontecem em geral? As causas mais comuns, o que acontece? Grande parte, a maioria das famílias brasileiras, toca no tema de forma séria pela primeira vez quando ela está vivenciando luto. Então, a tendência natural das pessoas é que elas recusam. E as pessoas têm uma série de dúvidas, há uma série de mitos no que se refere à doação de órgãos aos transplantes. E isso é absolutamente aceitável. É natural que as pessoas tenham essas dúvidas, porque o transplante contrapõe vida e morte. Se não houver doador, não vai haver transplante. Então, é natural que as pessoas tenham dúvidas, como, por exemplo, se o seu ente querido vai ser tratado adequadamente ou não, se o órgão retirado vai ser comercializado, se o órgão retirado vai ser dado por uma pessoa que está na fila de espera e se a fila vai ser respeitada ou não, se não há tráfico de órgãos no Brasil, se aquele ente querido não está numa condição potencialmente reversível, que não vai ser tratado para que os órgãos possam ser retirados, essas são as dúvidas mais comuns. A gente fala muito sobre isso, e eu já falei para jovens da Fundação Casa, no extremo sul de São Paulo, já falei para empresários e embargadores na Fiesp. As dúvidas são as mesmas. O que muda é a forma como as pessoas formulam as suas questões. Mas as dúvidas são as mesmas, o que mostra que ainda falta informação. Nós precisamos levar informação de forma que as pessoas compreendam, entendeu? Eu costumo brincar o seguinte, nós todos nos habituamos a assistir sessões dos tribunais, em especial do Supremo Tribunal Federal. Quando termina a participação de cada um dos juízes, você fica, quem não é da área, fica olhando para um lado para o outro para ver quem é que ganhou, quem é que perdeu. É exatamente isso. A informação, se não for passada de forma com que as pessoas entendam, a culpa não é da sociedade, a culpa é nossa. E por isso que nós precisamos do apoio da imprensa nessa batalha. E vocês sabem passar informação, nós não sabemos passar informação de forma como que as pessoas possam entender a dimensão do problema, que possam concordar com a adoção de órgãos cada vez mais frequentemente. Doutor, fígado e rim continuam sendo as filas mais longas, as filas de espera mais longas? Só fígado e rim, só que na ordem inversa que você falou. Rim é o órgão que apresenta maior número de pessoas em fila, fígado vem em segundo lugar, e os órgãos mais transplantados também nessa ordem, rim e fígado. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso porque a prevalência, ou seja, o número de casos de doenças renais, em especial com esse estilo de vida cada vez mais urbano que a gente leva, com excesso de sal na dieta, excesso de estresse, hipertensão muitas vezes não diagnosticada, falta de atividade física, as doenças renais são mais frequentes. Por isso nós temos mais pessoas em fila de espera de rim. E, em segundo lugar, a fila de espera maior e o órgão mais transplantado é o fígado. Doutor, como que funciona a fila de espera? Qual que é o procedimento aí para decidir qual paciente fica na frente, qual paciente que fica atrás? E depois de uma recusa, por exemplo, de um órgão para o paciente, ele continua na mesma posição que ele está ou ele é recuado nesta fila? Sua pergunta é absolutamente fundamental e extremamente importante para que a gente possa ajudar a reduzir a dúvida das pessoas. Primeiro, a fila não é quebrada no Brasil. Isso funciona muito bem. O Ministério Público acompanha isso, que é uma instituição
de credibilidade, ainda mais nos dias atuais, inquestionável. A fila ela é também vigiada pelas próprias pessoas que estão em fila, porque quando é alocado para a fila de espera de coração, pulmão, rim, pâncreas, intestino, enfim, seja qual órgão for, existem critérios técnicos específicos para colocar alguém numa fila de transplante de coração, de pulmão ou de rim, de uma forma geral. Quando você não tem mais o que oferecer de tratamento a essa pessoa, seja com medicamentos, seja com cirurgia, a única alternativa que se põe é o transplante. Nesse momento, quando a pessoa é cadastrada nas secretarias de saúde de cada estado, a pessoa em São Paulo, ela consegue com o seu CPF logar, ela cria uma senha e acompanha a fila. Então ninguém mais é interessado no andamento da fila que os familiares daquela pessoa que está aguardando o órgão. Então ela sabe a posição dela, ela sabe quantos órgãos foram ofertados, para que equipe foi ofertada, se a equipe aceitou, se a equipe recusou, se ela recusou, o motivo da recusa, e ele vai acompanhando a posição dele na fila. Quando o órgão é ofertado, quando a família concorda e o doador é mantido adequadamente até o momento em que as equipes chegam para fazer a captação, seja por qualquer motivo, porque aquele órgão não está viável no momento em que vai ser retirado, seja porque o receptor, no momento em que ele é chamado de casa ou que ele é abordado se ele já estiver internado, se encontre com uma infecção, se encontre resfriado, se encontre gripado ou com qualquer outra alteração aguda que faça com que ele não possa ser transplantado naquele momento. Então, o órgão é imediatamente passado para a pessoa que está na fila, na sequência dele, obviamente compatível, né? Existem critérios de compatibilidade para cada órgão. Então, a fila, a princípio, ela é sempre temporal. Eventualmente, se o receptor não puder, esse órgão é passado para o receptor seguinte. Para coração, existem, isso no mundo todo, critérios de priorização. Então, o paciente que está em casa, aguardando, tem uma posição na fila, se ele precisar ser internado, ir para uma UTI, receber medicamentos endovenosos, receber um coração artificial, ele passa para o começo da fila, pelo risco iminente de morte. Mas isso é tudo também checado com autorização de câmeras técnicas dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, tudo isso é muito monitorado. Para fígado, hoje quase o mundo todo utiliza também o critério temporal, a pessoa chega, vai para o fim da fila, mas eles fazem uma análise de um score de gravidade. Então, há uma série de exames de laboratório, sinais clínicos, que estabelece uma fórmula para isso, é feito um cálculo, e aí, quanto maior esse número, quanto maior essa escala, que é chamada de MELD, vamos ver o caso, mais precocemente a pessoa vai ser transplantada, porque o risco de morte dele é maior. Então, ele não pode, por exemplo, aguardar um ano, porque a expectativa de vida dele é de 2 meses ou 3 meses. E com esse mecanismo, houve uma redução da mortalidade em fila de espera no mundo todo. Então, quase todos os países usam também a escala de MELD. Então, de uma forma geral, a fila é sempre temporal, com algumas variações para coração e para fígado. Muito bem, nós ouvimos o cirurgião cardiovascular e integrante da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, José Lima Oliveira Júnior, falando aos ouvintes e a reportagem da Rádio Jovem Pan. Senhor Oliveira, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a vocês a oportunidade e o privilégio de conversar, levar um pouquinho de informação às vésperas aqui do mês de setembro, onde nós temos o nosso projeto chamado Setembro Verde, de um mês todo dedicado à causa da doação de órgãos. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Nós que agradecemos. Em São Paulo, 1h57.